Uma outra coisa que nós vemos aqui, prezados, que é um fato importante neste texto sobre a vida deste cego, foi a sua conversão ao Senhor Jesus, né? A coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa é quando ele se converte a Deus. Se alguém perguntasse para mim: Célio, qual é a coisa mais importante que aconteceu na sua vida? Eu vou dizer com certeza que foi em 75, quando eu tive um encontro com Jesus e a minha vida foi mudada. Esta é a coisa mais importante, a nossa conversão ao Senhor Jesus. E na vida deste homem aqui, meus prezados, eu acredito que receber a luz do dia, receber a sua visão, foi também uma coisa importante. Mas se ele não tivesse conhecido a Jesus, a sua vida continuaria do mesmo jeito. Ele estaria vendo a luz do dia, ele estaria vendo o sol, as estrelas, a lua, mas ele não estaria recebendo a luz espiritual. Aleluia. Então, prezados, quando Jesus soube que aquele homem foi expulso, a Bíblia diz que Jesus, achando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? E quando Jesus está dizendo aqui, crês tu no Filho do Homem, ele está dizendo, crês tu no Messias? E aí o cego pergunta para Jesus: Senhor, quem é ele para que eu nele creia? O homem estava realmente tocado por Deus. E aí Jesus fala: sou eu que estou falando contigo. E o que o ex-cego fala, diz assim: eu creio, Senhor. Aleluia. O homem agora estava crendo no Senhor Jesus Cristo. A sua vida estava sendo mudada por dentro e estava sendo mudada por fora, porque ele teve ali um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O texto diz, meus irmãos, que Jesus, achando-o, isso quer dizer, prezados, que Jesus, quando soube que as autoridades tinham expulsado o cego, Jesus começou a procurar o cego. Coisa interessante, né? Porque diz achando, você só pode achar aquilo que você está procurando. Então Jesus estava dizendo: escuta, aonde que está aquele cego? Jesus não sabia o nome dele, né? Mas aonde que ele está, aquele cego que eu curei? Talvez Jesus até soubesse por revelação divina. O que nós vemos aqui é que através, meus irmãos, da sua cura divina, da sua cura dos seus olhos, ele também encontra-se com Jesus Cristo. Irmãos, nós às vezes percebemos que existem pessoas que não concordam com igrejas que ficam propagando, anunciando cura divina, porque a igreja não é um lugar para a cura divina. Mas nós vemos aqui, meus prezados, que Jesus, ao curar esse cego depois da sua cura, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. O seu coração é mudado. Então Jesus, ele realizou muitas curas, e quanto mais pessoas Jesus curava, mais pessoas procuravam Jesus. E quando as pessoas procuravam Jesus, Jesus anunciava a palavra, Jesus pregava a respeito do reino de Deus, Jesus pregava a respeito do arrependimento, Jesus aproveitava as pessoas que estavam ali para receber cura e pregava a palavra de Deus. Então, prezados, curas divinas, elas trazem muitas conversões, porque se não fosse necessário cura divina, Jesus não teria um ministério de cura divina, ele apenas era um pregador. Quando eu faço um paralelo entre os discípulos de João e os seguidores de Jesus, nós vamos perceber, prezados, que a multidão que seguia Jesus era muito maior, porque Jesus fazia sinais, e a Bíblia diz que João não fez nenhum sinal. Apenas a sua palavra era uma palavra que se cumpria. Então, prezados, nós podemos entender
que há uma necessidade de curas divinas na igreja, que nós tenhamos um coração aberto. Veja, quando Pedro curou aquele coxo da Porta Formosa, o que aconteceu depois disto? A Bíblia diz que as pessoas vinham para Jerusalém, colocavam as pessoas nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre aquelas pessoas, e eram curadas. E cada dia mais da região de Jerusalém afluía gente para Jerusalém para serem curadas. E o que nós vemos na palavra de Deus, irmãos, que cada dia mais a igreja do Senhor crescia, aleluia. Cada dia mais pessoas eram batizadas, cada dia mais pessoas vinham para o Senhor Jesus, porque eram atraídas pela cura divina. Louvado seja Deus. E eu me lembro, irmãos, da Renovada, talvez uns 20 anos atrás, que era mais atuante nesta área. Igrejas cresciam assustadoramente, e não era somente por causa de cura, mas nós vimos pessoas testemunhando que Jesus havia curado e que agora estava salvo em Jesus, aleluia. Então, meus prezados, este homem foi levado à conversão, porque houve ali uma cura poderosa. Nós vemos, prezados, que embora muitas pessoas abrissem o coração diante dos sinais que Jesus fazia, já não acontecia o mesmo com os religiosos. Por quê? Porque eles se endureciam. Quando Pedro estava pregando em Jerusalém, o que as autoridades religiosas fizeram com Pedro e com os apóstolos? A Bíblia diz lá no capítulo 5, que eles prenderam os apóstolos, porque o povo estava seguindo a nova religião, vamos falar assim, porque o povo estava afluindo ao novo caminho, o povo estava deixando a frieza da sinagoga, do templo, e estava seguindo o Senhor Jesus Cristo. Então os apóstolos foram presos, mas houve a intervenção de Deus. Deus mandou o seu anjo lá, abriu as portas da prisão e mandou que os apóstolos fossem para o templo e anunciassem todas as palavras da vida. Louvado seja Deus. Prezados, enquanto os religiosos se revoltavam diante das curas extraordinárias de Jesus, o povo estava vindo para Jesus. Vocês se lembram da ressurreição de Lázaro? A Bíblia diz que por causa da ressurreição de Lázaro, os judeus estavam crendo em Jesus, multidões estavam vindo a Jesus, e os religiosos viram aquilo, e o que eles queriam fazer, meus prezados? A Bíblia diz que os religiosos, que os fariseus queriam matar Lázaro. Queriam matar Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha viva do poder de Jesus, um homem que esteve 4 dias mortos e foi ressuscitado. Louvado seja Deus. Prezados, muitas pessoas às vezes são curadas por Jesus e se entregam a Jesus, como este cego aqui, reconhecem Jesus nas suas vidas, se convertem a Deus. Mas muitas pessoas, nós sabemos, são ingratas, né? Muitas pessoas dizem: eu recebi a cura, sim, eu recebi a bênção, mas eu não quero seguir, não. Eu me lembro, irmãos, que quando eu fui pastor em Cândido Mota, ali nós tínhamos a tarde da bênção, que era uma tarde assim, bem concorrida, muitas pessoas que não eram crentes frequentavam a tarde da bênção. E eu percebi que um senhor que trabalhava na Santa Casa começou a frequentar a tarde da bênção, e ele ia na frente, nós orávamos por ele, por todo mundo, e ungia com óleo, e veio várias vezes no culto, e de repente ele sumiu, não apareceu mais. E um dia eu estava lá perto da Santa Casa, ele trabalhava na Santa Casa, e eu falei com ele e disse: olha, eu não te vejo mais na tarde da bênção, o que aconteceu? Então, pastor, eu estava indo lá porque eu estava com problema de saúde, e graças a Deus eu fui curado e eu estou bem. Então tem muitas pessoas que são assim, eles não são gratos,
Eles acham que eles vão viver a vida toda, eles acham que aquilo que eles receberam de Deus como bênção, como dom, não vai ser um testemunho contra as suas vidas no futuro. Existem muitas pessoas que são ingratas, meus prezados, mas existem milhares de pessoas que reconhecem, aleluia, não só porque recebeu uma cura do Senhor, mas porque foi tocada pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é um fato importante aqui, a conversão deste homem. E como nós dissemos, conversão é uma coisa importante. E o que é conversão? É mudança de sentido, é mudança de pensamento, é mudança de emoções. A nossa vida, ela é mudada por inteiro. E se o homem quiser entrar nos céus, se o homem quiser ver a face de Deus, ele precisa se converter e permanecer no caminho do Senhor. Fora disso, ele está perdido.